Meus irmãos, então dando continuidade, hoje nós vamos pensar sobre a doutrina da soberania de Deus. Então, nós estamos vendo as doutrinas e qual é o impacto, qual a relevância e as implicações da doutrina na minha vida. Então hoje a gente vê a doutrina da soberania de Deus e depois a gente vê ela na vida prática. Como é que eu aplico isso na minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Nós temos visto que se nós não aplicarmos a doutrina na nossa vida, provavelmente nós temos uma fé que não salva, uma fé morta. Deus nos chama, a gente está vendo isso no livro de Tiago, Deus nos chama a evidenciar aquilo que nós cremos através da vida, através das obras. Então, obras de justiça, obras que incluem a obediência ao Senhor, obediência à palavra, viver como Cristo viveu. Então, se nós não estamos vivendo como Cristo viveu, esse é um indício de que nós não somos de Deus. Não existe uma fé que só fica no campo do intelecto. Não existe uma fé que só fica no campo da ortodoxia e não vira ortopraxia. Só fica só na teoria. Então essa não é a fé da Bíblia, não é a fé do cristianismo. Deus nos chama a viver aquilo que a gente crê. Então a fé do crente é uma fé viva, uma fé demonstrável. Hoje de manhã eu estava vendo mesmo o pastor Hernandes no culto. Domingo eu gosto de assistir o culto cedo. E ele estava falando sobre o amor. Então ele vai dizer que nós seremos conhecidos por sermos de Deus, de Cristo, de Jesus, quando nós amamos uns aos outros. Então o amor é a marca do cristão. E às vezes nós amamos as pessoas que moram longe de nós e nós não amamos aqueles que estão próximos a nós. E isso é uma evidência clara. Quando não há amor na minha vida e na sua, isso é um indício muito grande de que talvez nós não somos convertidos. E o amor que eu estou dizendo aqui não é sentimento. O amor aqui não é aquela sensação gostosa, aquela saudade. Não, amor é você fazer para o outro, viver para o outro, em função do outro. Que outro? O próximo, o mais próximo que está pertinho de você. E às vezes a gente trata tão bem as pessoas de longe e trata bem pouco as pessoas que moram perto. Não, eu estava lá no encontro de casais e eu estava falando sobre isso. Por que Deus inventou o casamento? Foi para que nós ficássemos expostos uns aos outros. Então o casamento é o lugar onde Deus nos expõe, onde os nossos pecados ficam à mostra. O casamento é o lugar onde Deus, além de expor o nosso pecado, quem nós somos, é o lugar onde Deus usa para nos podar, cortar as nossas arestas. E o casamento é um lugar onde Deus nos ensina a morrer para nós mesmos. Porque nós somos muito egoístas, nós só pensamos em nós. Então, quando Deus na Bíblia nos chama a amar, é viver para o outro. E isso é muito bonito. Eu gosto de dizer que isso fica na seção das coisas simples de dizer e difíceis de viver. Porque quando eu tenho que dividir a minha vida, o meu descanso, o meu dinheiro, a minha força, os meus sonhos, aí começa a apertar. Aí é nessa hora que nós vamos ver quem é crente e quem não é. Amar gente boa, amar gente que ama a gente é fácil. Jesus falou isso, até os gentios fazem isso. Tratar bem quem te trata bem, isso aí não tem dificuldade nenhuma. Agora, amar quem não gosta de você, amar os inimigos, essa é a marca do verdadeiro cristianismo. Então nós temos que entender que todas as doutrinas, elas têm implicações na nossa vida. E a doutrina da soberania de Deus, ela não é diferente.
Porque se você crê num Deus que pode tudo, sabe tudo, conhece tudo, fez tudo, isso tem que reverberar na minha vida e na sua. Por que Deus diz para não andarmos ansiosos? É porque Deus está cuidando de mim e de você. Então, quando você é ansioso, você peca porque você está dizendo assim, ó, o Senhor não está cuidando de mim. O Senhor não tem condição de cuidar de mim. Olha a afronta ao nosso Deus. Então, quando eu e você conhecemos esse Deus e descansamos nele, nós começamos a nos conformar à imagem dele e viver um relacionamento que ele espera de nós. Então, soberania de Deus, eu peguei uma definição aqui da teologia sistemática do Gruden também, que é um teólogo batista muito bom. Quem quiser, compre a sistemática dele, ele até relançou uma nova agora. Teologia sistemática de 1000 e poucas páginas, está muito boa de ter em casa. E o Gruden, ele define a soberania de Deus assim, ó. E ele vai afirmar que quando aceitamos a doutrina bíblica da providência de Deus, nós evitamos 4 erros comuns na relação de Deus com a criação. Por isso que é importante eu e você entendermos a doutrina da soberania de Deus. E ele coloca aí esses 4 erros que a gente evita quando a gente está alinhado com aquilo que Deus revelou dele mesmo. O primeiro erro que a gente evita é o deísmo. E talvez você não ouviu essa palavra ainda, mas talvez você já pensou assim, que vai dizer o quê? Ele ensina que Deus criou o mundo e depois abandonou. É a ideia de, alguns vão escrever sobre Deus como um relojoeiro. Ele fez o relógio, ele deu corda e o mundo está lá. O mundo está por si só. Deus ele só é um espectador do que está acontecendo. Então isso é um erro. A Bíblia não diz nada sobre isso. Outro erro é o panteísmo. As religiões, principalmente as orientais, tem muito sobre isso. Que vai dizer o quê? Que a criação não tem uma existência real e distinta em si mesma, mas meramente faz parte de Deus. Então, por isso que você vai ver a expressão, a mãe natureza. Por quê? Porque o panteísmo, ele vai dizer que Deus é a natureza. Deus, ele está tão envolvido na criação que ele é a parte da criação. E isso é um erro extremamente grave. Deus, ele é transcendente e imanente. Outro erro que a gente cai, se não entender a soberania de Deus, é o acaso, a causalidade. A gente acha que as coisas vão acontecendo assim, bonde sem freio, deixa a vida me levar e a vida vai. É como se fosse uma planta que você jogou lá e ela vai. E não é isso. E a gente acredita também nesse destino impessoal, que não tem nada que influencia, que é tudo um mero acaso, um determinismo de, não, você nasceu assim, vai morrer assim, é assim e assim. Tipo, você pega, por exemplo, a religião lá na Índia, tem as castas. Não, você nasceu nessa casta aqui, acabou, você é assim, ponto final. Então, quando a gente entende a doutrina da soberania de Deus, a gente elimina esses erros aqui que são muito comuns, porque talvez você já pensou isso, E a gente vê isso evidente, Principalmente esses 2 de cima que são mais evidentes e os 2 de baixo, eles ficam embutidos nesse negócio. Tem gente que acha que a natureza é Deus e adora a natureza. Então, isso é um erro grotesco e a Bíblia não revela isso. Então, o Gruden, ele define a soberania de Deus assim, ó. Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas de tal forma, e aí ele elenca 3 coisas, que as preserva com elementos existentes, que conservam as propriedades com que ele os criou, coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las como agem, e as orienta no cumprimento dos seus propósitos. Então, Deus, ele está totalmente envolvido na criação. Deus, ele é transcendente, que é o quê?
ele está fora da criação, ele é maior do que a criação, mas Deus também ele é imanente, ele está presente, participante ativamente daquilo que ele criou. Então, na soberania de Deus, o Deus que criou todas as coisas, ele preserva, coopera e governa tudo e todos. Tudo vem de Deus. Deus está por trás de tudo. E eu e você não podemos esquecer disso. Isso é parte fundamental do meu e do seu cristianismo. Por que tem gente que é desesperado, né? E mais do que os outros? Porque a realidade das situações e do sofrimento quanto nos atingem é uma experiência que cada um passa de um jeito. Eu estava pensando sobre isso, aí eu fiquei pensando, por exemplo, nas catástrofes físicas, né, de fenômenos naturais. Eu não tenho em mente, se tivesse, você me lembra aí, nenhum relato bíblico onde vai mostrar que qualquer coisa relacionada a fenômeno natural, o diabo está por trás, executando. Deus é quem controla todas as coisas. Então, quando Deus permite um desastre de magnitude, como a gente já viu, por exemplo, o tsunami, às vezes as perguntas são: cadê Deus? Deus não existe, mas Ele é o dono do vento. Foi Ele que fez aquele negócio todo. E se eu e você não entendermos, não vou dizer entendermos, porque você não vai entender. Deus, Ele é um ser infinito, nós somos finitos. Por isso que Ele se revela da maneira que a gente consegue, e a gente tem um teto. Deuteronômio 29, ele vai mostrar para nós que tem coisas que pertencem a Deus, não a você, deixa de ser curioso e se recolhe a sua insignificância. E às vezes a gente questiona e esquece que Deus, Ele governa, coopera, preserva, controla, Deus faz tudo. Então, catástrofes desse tamanho, às vezes as pessoas questionam a existência, questionam o poder, questionam o amor, mas esquece que a mente sábia, amorosa, poderosa de Deus está por trás de tudo. E Ele tem um propósito maior. Né? E a gente pode ver a mão poderosa, misericordiosa de Deus também na tragédia. Porque por mais que tem gente que perde a vida, Deus preserva muita vida. Então a gente tem uma tendência de olhar para o catástrofe e não conseguir enxergar a graça e a misericórdia de Deus, mas ela está lá. Porque muita gente foi salva, muita gente foi liberta da morte na catástrofe. Outras não, mas Deus, Ele é poderoso. Então eu e você, nós temos que lembrar constantemente, meus irmãos, que Deus é Deus. Por que o pecado que Deus mais abomina é o orgulho? É porque o orgulhoso, ele se coloca no lugar de Deus, como se Deus não fizesse, não pudesse fazer, como se Deus não tivesse poder para fazer. O orgulhoso, o soberbo, ele se coloca como autossuficiente, independente de Deus, né? E esquece que Deus é quem faz todas as coisas. Deus é quem governa a nossa vida. Né? Imagina Deus permitir que um pequeno coágulo circule no seu corpo e pare no seu cérebro. Você já sabe o que acontece? Né? Pode acontecer uma tragédia, uma coisinha tão insignificante, um pequeno mosquito. Imagina, um mosquito. O mosquito te picou, te deixa prostrado. E a gente esquece que Deus, Ele governa todas as coisas. Deus está por trás de todas as coisas. E a gente acha que a gente pode viver uma vida esquecendo de Deus, não levando Deus em conta, porque a gente é autossuficiente. Então essa é a maior dificuldade da nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó, aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E quando a gente olha para um Deus que preserva, coopera e governa todas as coisas, o nosso coração, ele não quer aceitar
Quem governa sou eu, quem faz sou eu, quem é o dono sou eu. Isso é arrogância, isso é orgulho. Tem áreas da minha vida e da sua que talvez nós deixamos Deus governar. E não temos dificuldade de cumprir a vontade de Deus. Talvez você é uma pessoa extremamente generosa. Nessa área você cumpre bem o papel que Deus espera de você. Mas talvez, como cônjuge, né, como marido ou como esposa, você é um desastre. Porque você tem um padrão de casamento, você tem um padrão de vida conjugal e Deus não entra nesse negócio. É você quem faz. Então observa, nós podemos ficar nesse auto-engano o tempo inteiro. A gente viu o filme sexta-feira, eu acho interessante porque ele coloca o bombeiro, né? O bombeiro é aquele que salva todo mundo. E ele deixa a casa dele pegando fogo. É o autossuficiente. Mas eu sou bom, eu sou bombeiro. Eu socorro todo mundo, eu arrisco minha vida todos os dias para salvar alguém. Mas você não se arrisca para salvar o próximo, que é sua esposa, seu marido, seus filhos, o irmão da igreja. Então observa, a gente pode viver achando que é muito bom, que depende totalmente de Deus, mas nós temos o controle da nossa vida. E Deus não pode entrar. Pelo simples fato da gente querer viver do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então isso é muito sério. Então a soberania de Deus, ela vai nos orientar. Né? Então Deus, meus irmãos, Ele é desde toda a eternidade. Então eu vou colocar aqui para vocês uma definição da soberania de Deus, da confissão de fé de Westminster. Né? Então, Deus, desde toda a eternidade, pelo sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, olha lá, ó, ordenou tudo o que vem a acontecer. No entanto, Deus não é o autor do pecado, nem viola as vontades das criaturas, nem sequer remove a liberdade das causas secundárias, antes estabelece-a. Embora Deus saiba tudo o que possa ou venha a acontecer, nada do que Ele decretou foi resultado de ter previsto isso, nem por saber como viria a acontecer. Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige e governa todas as criaturas, ações e coisas, da maior a menor, por sua sábia e santa providência, de acordo com a sua presciência infalível e livre e imutável conselho de sua própria vontade, para louvor e glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Em sua providência ordinária, Deus faz uso de meios, no entanto, é livre para atuar fora, acima deles e mesmo contra eles ao seu bel prazer. Esse é Deus. Deus, meus irmãos, Ele está por trás de todas as coisas. Deus é o Criador, Deus Ele não perde o controle um minuto sequer. E talvez eu e você gostaríamos de ter esse controle. Talvez a gente ache que tem esse controle em alguns lugares, na nossa casa, na nossa vida. Mas nós não temos. O Deus que governa todas as coisas nos chama a confiar nele. Então, as pessoas, elas estudam um pouco as Escrituras, então o problema não está na Bíblia. Né? E aí, elas confundem a soberania de Deus com a vontade, com a liberdade do homem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus é um ser, meus irmãos, que está acima da nossa compreensão, de modo que tudo que você faz é por sua livre vontade. Por isso que Deus, Ele controla, ordena e está por trás de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que ao mesmo tempo Ele não é o autor do pecado. Ele não é o autor do mal. Agora, como que Deus faz isso? Eu e você não compreendemos. Ele é Deus. Ele tem essa capacidade de administrar tudo de acordo com o que Ele planejou, tanto no modo macro quanto no micro. Então, Deus Ele ordena, preordena e organiza a sua vida
quanto a vida de todo o universo, de maneira que os seus propósitos irão ser cumpridos à risca. E eu e você não entendemos isso. E não tem como entender mesmo. Deus é Deus, está acima da minha e da sua capacidade. Aí quando eu e você achamos que Deus, não, Deus aqui não envolve. Não, está errado. Deus, meus irmãos, Ele é sábio. Olha para você ver o caso de José, né? Os irmãos dele chegam diante dele, José, me perdoa, você agora é poderoso, você vai matar a gente, José. Que isso? Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá. Mas Deus, como ele vai dizer aqui, Deus ele consegue usar as causas secundárias, os meios ordinários da vida, onde os seus propósitos são cumpridos, sem que ele seja o culpado pelo seu pecado. Então, quando, meu irmão, você entender soberania de Deus, não tem nada a ver com a sua vontade e com a sua liberdade. Você continua ainda sendo livre dentro das marcações da sua natureza pecaminosa. Você tem liberdade? Tem. De fazer o quê? Tudo que a sua natureza inclinar. Por que você peca? Porque a sua liberdade é limitada a um pecador. Por que você não busca a Deus? Porque você tem uma inclinação pecaminosa. Então, a nossa natureza carnal, ela inclina para as coisas da carne. Por isso que você tem liberdade para fazer o que quer? Tem. Mas o que você vai fazer? Tudo que sua carne quer. Então, nesse sentido, você tem liberdade. Mas, no outro sentido, você é escravo dela. Porque você só faz isso. Você não consegue... Por que Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus? Porque a nossa natureza inclina para o pecado. E nós só vamos pecar. Se o Espírito de Deus não nos libertar da escravidão e do poder do pecado, nós não conseguiremos agir contrário à nossa inclinação. Então, você quando entendeu o Evangelho, você veio a Cristo porque você quis. Claro que foi. Claro que foi. Agora, a maneira que Deus ele te constrange, te convence, é uma maneira particular. E é Deus é quem destrava, é Deus é quem te traz, é Deus é quem ressuscita o seu espírito morto nos seus delitos e pecados. Então, quando se trata de soberania de Deus, de poder de Deus, não confunda sua liberdade e sua vontade. Deus é acima disso tudo e Ele faz de maneira que você não é restrito na sua liberdade e nem na sua vontade. Por isso que o homem ele é indesculpável. Porque você faz, porque você quer. E Deus ele é tão misericordioso com a criação que Deus ainda nos freia. Por isso que lá em Romanos 1 ele vai dizer assim que Deus os entregou às paixões para se corromperem e para fazerem torpezas e se afundar cada vez mais no pecado. Deus, meus irmãos, Ele é providente, Ele está envolvido com a criação de maneira que até os ímpios Ele mantém o pé no freio. Porque a nossa capacidade de pecar, de maldade, é tão grande que se Deus não nos frear, Ele ia ter que destruir o mundo como fez lá em Sodoma e Gomorra e como Ele fez em Noé. Porque a Bíblia vai relatar, a maldade crescia tanto, que Deus teve que destruir. Então observa, esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que eu e você não conseguimos compreender. É só por fé, esse é o nosso Deus. Então aqui eu coloquei alguns versículos, tem muitos, mas eu coloquei alguns só para a gente ver o que a Bíblia diz sobre esse Deus soberano. Vai dizer no Salmo 135, 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Deus pode fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Ele é Deus. Deus, Ele tira a vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus dá a vida para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele pode falar, eu faço. Eu e você não. Porque nós dependemos do ar que entra no pulmão, que é Ele que dá. Lá em Atos vai dizer isso.
Por isso que Deus abomina o arrogante. Porque Deus é quem joga o ar no seu pulmão. Se Deus travar o ar no seu pulmão, você morre em poucos segundos. Deus é quem sustenta a sua vida. E aí a gente quer ser poderoso igual Deus. Não, eu que decido. Jó, e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então Jó 38, quando Deus começa a questionar Jó. Onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E aí aqui Deus fala assim, Jó, você já viu o mar? E aqui quem já foi no mar? Todo mundo aqui eu acho que já foi no mar. Isso é interessante. A água é muita e ela vem com tanta força, né? Mas olha aqui o que Deus diz aqui. Deus fala assim, ó, até aqui você vai com seu orgulho onda. E o mar às vezes ele vem grande assim, tão pertinho, de repente ele quebra aqui, ó. Pum. E se você ficar lá o dia inteiro, ele quebra no mesmo lugar. Por quê? Meus irmãos, é Deus que estabeleceu o limite dos mares. Mar, você vem até aqui. E quando você vê isso na prática, é interessante. Tem até uma vez alguém me explicou aquele questionamento. Como é que essa água, se você vai no Nordeste, né? Essa água recua, tem lugar lá que recua 1 quilômetro para dentro, você anda no seco. Aí alguém falou para mim assim uma vez, não, quando a gente está aqui acordado, essa água aqui vai lá para o Japão. Não, quando a gente está dormindo, essa água vai para o Japão, quando a gente está acordado, essa água vai... Não, é o contrário, né? Quando a gente está acordado, a água vai para o Japão. Quando o Japão está dormindo, a água volta para nós aqui. Mas é interessante, meus irmãos, uma simples onda, Deus marcou. E você vê que ela tem força, tem volume para ultrapassar o limite, mas ela só vai aqui, ó, ela quebra no mesmo lugar, pá. E ela quebra aqui, ó, pum. E às vezes você olha o tamanho da onda e você fala, rapaz, isso aqui ia até... Mas esse é o Deus poderoso, meus irmãos. Em Provérbios vai dizer assim, ó, a sorte se lança no regaço, mas no Senhor procede toda decisão. Então, tem os meios ordinários? Tem. Mas Deus está por trás de tudo. Deus é Deus, meus irmãos. Não pense de Deus como um homem forte, um homem grande, um homem poderoso. Ele é Deus, Ele está acima da minha e da sua compreensão. A minha capacidade e a sua de entender a Deus não existe. Por isso que eu e você devemos nos humilhar diante da grandeza de Deus. É a arrogância minha e sua tentar entender a Deus. Lembre-se disso. Toda vez que você tenta entender Deus fora dos limites que Ele estabeleceu e revelou nas Escrituras, é arrogância. É arrogância. Não, porque eu quero entender, eu quero saber. Não. Tem um limite. A arrogância é você querer ultrapassar aquilo que Deus revelou, ultrapassar aquilo que Deus planejou. Isaías 55, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu designei. Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. É Pedro pregando. Vocês estão achando que vocês mataram Jesus? Vocês estão achando que prenderam Jesus? Não. Estava já determinado por Deus. Deus é quem fez. Deus, Ele se entregou. Atos, mais uma vez, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos. Olha aqui, ó. Deus escolheu, Ele ungiu aqui, ó, Ele escolheu Herodes e Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É Deus, meus irmãos, está por trás de tudo. Não adianta você desesperar. A gente estudou um pouco de Jonas, né? Jonas, ele conhecia a Deus. E a arrogância e o orgulho de Jonas era tão grande que ele fez o impossível. E ele foi até onde ele deu conta. Tentou fugir de Deus. Tentou brincar de pega-pega com Deus e deu errado. Jonas saiu arrebentado desse negócio. E às vezes a gente faz isso. Por quê? Porque a gente não conhece a Deus. Né? Provérbios
Hebreus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, Deus sustenta todas as coisas. Você não pode falar, aconteça e aconteça, não e não. Deus pode. Basta uma palavra de Deus e você está em maus lençóis ou em bons lençóis. Deus é Deus. Deus é governante, Deus é quem sustenta todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas, como a gente vai ver mais na frente. Desde as coisas mais simples que eu e você não pensa. Está cheio de vida no seu intestino. Já parou para pensar nisso? Cheio de micro-organismos, cheio de bactérias amigas, que Deus colocou para que o seu intestino funcionasse. E essas bactérias não te matam. Elas regulam. E elas estão vivas dentro de você. E Deus controla tudo. Imagina. Esse é o nosso Deus. Por isso que você tem que refletir sobre a soberania de Deus, porque ela traz descanso. Às vezes precisamos mergulhar nossas mentes no oceano da soberania de Deus. Isso aqui é um trecho de um artigo do John Piper. O título do artigo dele é Mergulhe sua mente no oceano da soberania de Deus. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Aí ele vai dizer assim, começando, ó. Às vezes precisamos mergulhar nossas mentes no oceano da soberania de Deus. Precisamos sentir o peso dela como água profunda e pesada, pressionando contra todos os poros, enquanto vamos mais fundo. 1 bilhão de rios de providência derramam nesse oceano. E o próprio Deus junta todos os seus incontáveis atos, de eternidade a eternidade, e derrama-os nas correntes de sua infalível revelação. Ele fala e explica e promete e faz a sua impressionante, soberana providência, o lugar em que nos sentimos mais reverentes, mais seguros e mais livres. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Eu e você devemos mergulhar nas doutrinas, principalmente na soberania de Deus. Eu e você podemos dormir tranquilamente, porque Deus governa o mundo. E mesmo que eu e você passemos por tribulações, Deus continua sendo Deus. Ó, isso é bom demais. É lógico que a gente volta, né? Verdades fáceis de ser ditas, mas difíceis de ser vividas. Então, quando a gente lida com essa realidade, aí a coisa aperta mais, né? Ué, eu não apertei não, mas foi. Apertei acho que sem querer. Vocês viram que eu estou melhorando nos meus figurinhas, né? Eu estou devagarzinho, Você viu? Não, essa eu escolhi mais clara. Mas você viu que eu estou ficando bom nesse trem. Né? Então, Romanos 13, meus irmãos. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, tem aqui a foto, né? De um Jesus que não é Jesus. E dos heróis aqui que o nosso mundo levanta, dos personagens. E eu e você às vezes esquecemos. Que você olha para aquele chinês da China e fala, meu Deus. Aí você olha para um governante russo, você olha para um governante nesses países ditatoriais e você fala, tem alguma coisa errada. Para mim, para você, Deus colocou lá. O seu presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva, amém? É? E quem colocou ele lá foi Deus. E tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável.
Isso mesmo. O poder, né? Então, quando a gente se volta, meus irmãos, para entender que esse Deus, Ele pode tudo. Pode tudo. Tudo que Ele quiser, Ele faz comigo e com você. E Ele ainda é justo. Ele ainda é justo. Aí às vezes a gente não compreende essas coisas. E é por isso que eu e você precisamos de compreender a doutrina da soberania. E aí tem uma palavra que eu e você dizemos muito, né? O porquê. Então essa é uma pergunta feita tanto pelas crianças, tentando entender o mundo à sua volta. E novamente nós fazemos ela na velhice, né? Por que as coisas são do jeito que são? Por que isso aconteceu? Por que eu não posso? Como que Deus deixa uma coisa dessa acontecer, uma situação dessa? Por que eu, Senhor? Logo eu? Então observa, quando a gente faz alguns questionamentos, é porque às vezes a gente não entendeu quem Deus é e quem nós somos. Porque, meu irmão, eu e você, nós somos culpados diante de Deus, nós ofendemos a Deus todo dia, e Deus, em sua misericórdia e graça, não nos mata na hora. Aí Deus, Ele às vezes nos dá parcelas de sofrimento, prestações de sofrimento, para não nos matar de uma vez, porque Ele é amoroso. E aí você ainda, Deus, por quê? Eu não mereço. Por que eu? Por que não foi o vizinho? Então a gente faz esses questionamentos. Então, essa é uma das questões mais profundas e práticas sobre a qual uma pessoa pode pensar. Então, quando eu e você entendemos que eu, você, todos nós estamos sobre o controle de Deus, porque Deus, Ele é soberano. Ele está no controle, eu e você não. O limite do nosso questionamento termina quando Deus não diz nada para nós. E a gente descansa no poder, na sabedoria dEle. Ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer. Então, o que significa o fato de a Bíblia ensinar que Deus é soberano? Então, significa que Deus está no controle absoluto de seu mundo e de tudo o que acontece, sem que haja em seu governo quaisquer lacunas, limites, interferências e frustrações. Deus, lembra disso, martela isso na sua cabeça. Deus não é um homem grande, forte e poderoso. Ele é Deus, Ele está em outra categoria. Então o que significa quando a Bíblia ensina que Deus é soberano? Significa que Deus somente determina tudo o que acontecerá e governa os meios pelos quais tudo isso acontecerá. Deus, Ele governa para que tudo aconteça de acordo com o planejado. Cristo vai voltar, isso está decretado antes da fundação do mundo. E Deus, Ele tem todo o plano, e Deus, Ele tem toda a sabedoria para conduzir a história, como Ele tem conduzido até agora, para que Cristo venha no dia certo, na hora certa. Nem um dia mais, nem um dia menos. E Ele determinou todos os detalhes. O Salmo vai dizer que os meus dias foram escritos e determinados por Deus, sem que nenhum deles ainda havia. Então, é interessante você lembrar quem Deus é. Então, o que significa? Significa que Deus nunca tem perguntas a fazer. Nunca se surpreende, nunca fica frustrado, nunca fica admirado, nunca é brindado com o mistério, nunca deseja poder ter, nunca olha para trás com arrependimento, nunca fica na expectativa de algo, nunca fica à espera, nunca se sente impotente. Não há que não possa compreender e nunca, não há algo que ele não possa compreender e nunca se vê perdido. Ninguém encurrala a Deus, Ele nunca é pressionado a fazer algo. Lembra, mais uma vez, Deus não é um homem grande, forte, poderoso. Ele é Deus. Tudo que Ele faz é dentro de uma sabedoria insondável, de um conhecimento insondável. Deus não é como eu e você que faz as coisas por impulso e depois se arrepende. Não! Por isso que a minha vida e a sua está no governo de Deus. O que acontece na minha vida e na sua, meus irmãos, passou pela vontade de um Deus que é amoroso, poderoso e sábio.
E Ele nos chama a descansar nessa dinâmica. Quando você olha para os personagens bíblicos que Deus marcou com mais vista nas Escrituras, pouquíssimos personagens bíblicos tiveram vida boa. Pouquíssimos. A vida dos profetas, a vida de alguns reis, a vida de algumas pessoas que Deus levantou para cumprir alguns propósitos, foram marcados por dor, sofrimento, renúncia, rejeição e morte feia. Aí nós somos bonitos demais, nós somos século 21, né? Nós somos o povo da tecnologia, o povo da ciência além do tempo, o povo que faz tudo, que aperta um botão e acontece. E aí a gente acha que a gente está à frente, acima e do poder de Deus. E não, Deus é Deus. Então, não há autoridade que esteja acima de Deus, perante a qual tenha de responder. Ó, eu e você, nós temos que dar satisfação para o patrão, para os filhos, para a esposa, para o marido, para Deus. Mas Deus não. Deus, ele não tem que justificar nada não. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Por isso que às vezes a gente olha para Deus e quer colocar Deus na parede. Não, Senhor, por que você fez isso? Ué, com autorização de quem que você fez eu passar por isso? E eu sei que a gente faz isso. A gente pensa nisso. Isso é um traço do nosso orgulho. Tem um livro que o Jonas Madureira escreveu, que todo mundo tinha que ler, que chama Inteligência Humilhada. Ele nos chama a ser humildes diante da grandeza, da sabedoria, da soberania, da inteligência de um Deus. Porque às vezes nós somos extremamente arrogantes. Então, Ele faz o que quer e age como quer. Dizer que Deus é soberano é simplesmente dizer que Deus é Deus e que não há ninguém mais com Ele. É só Ele. Ele é Deus. E ponto. Tudo no mundo que tem ordem e regularidade, é Deus quem faz. Agora é dia, porque Deus colocou dia. Vamos entrar nas estações, não sei nem, né, qual que a gente está, mas tudo isso, os limites dos mares, a vida e a morte, está no controle soberano de Deus. Então tudo que acontece regularmente, existe alguém governando isso tudo. O sol aparece na hora certa, põe na hora certa. Tem um Deus que governa. É o resultado do governo soberano sobre o mundo. Ele decide como o seu mundo vai funcionar e então governa esse funcionamento que ele mesmo decidiu. Eu estava estudando sobre a vida de Isaac, um dos piores pais da Bíblia. Isaac é terrível. Isaac é ruim. Isaac, ele fez tudo. Lógico que às vezes vocês não percebem, porque Isaac foi tão ruim que até o relato dele nas Escrituras é curto, porque ele foi ruim. A mulher dele foi ruim também, que não cita nem a morte dela. E Isaac, ele teve o privilégio, meus irmãos, de Deus mostrar para eles o que ia acontecer com os filhos. Ó, eu sou Deus, eu vou quebrar o protocolo. Porque o protocolo é bênção para o primogênito, mas eu não, eu sou Deus. O mais novo vai receber a bênção. É o mais novo que eu quero. Ele é o da aliança, ele é o escolhido, ele é meu povo. O outro eu rejeitei. Mas os dois caminharam a vida inteira, o pai e a mãe, caminharam a vida inteira fazendo o oposto. Criando os filhos, o oposto do que Deus mandou. Por isso que criou toda aquela problemática. Aí Isaac chama o filho mais velho. Você, meu filho, vem aqui que eu vou te abençoar. Olha a arrogância do cara. E ainda ele faz isso, ele quer fazer isso num processo fechado. Porque a bênção do filho naquele contexto era uma festividade. E ele, chama, vai lá, faz um esqueminha lá que eu vou te abençoar agora. E Deus falou, não, Deus explicou lá, está antes dos meninos nascer. Mas ele... Agora, quando você olha, Deus, ele governou todas as coisas de maneira que os seus propósitos não foram frustrados. E os dois se empenharam. Isaac se empenhou fortemente para abençoar Esaú. Ele fez tudo que ele podia. Mas os desígnios de Deus
são mais fortes que os nossos. Deus, ele conduz de maneira tal que ele não interferiu nas vontades dos personagens. Eles fizeram do jeito que eles quiseram, mas Deus é poderoso. Esse é o nosso Deus. Quando ele determina, ele vai acontecer. Acabou. Eu vi um filme agora, eu achei muito interessante. A temática do filme é que existe, a gente vê isso nos filmes, né? Existe um grupo de elite da polícia da CIA nos Estados Unidos, que é a polícia mais forte, né, que é super secreta, mas dentro dessa polícia que é super secreta, dos seus agentes que ninguém conhece, existe um grupo de pessoas que são matadores, profissionais. E quando eles são designados pela CIA para executar alguém, essa pessoa vai morrer. E o filme chama Beekeeper, e essa equipe são os beekeepers, que são faz uma analogia com as abelhas. Então a colmeia faz de tudo para proteger a abelha rainha, então tem uma dinâmica lá. Aí acontece algo no filme, aquele beekeeper aposentado, né, não está nem nativa mais, aí alguém vai e fere um dos seus. E aí agora ele vai à caça de quem matou. Aí o cara que é chefe lá, quando descobre que um beekeeper estava atrás dele, ele fala assim, e aí, o que eu vou fazer? Ele falou, você não vai fazer nada. Quando um beekeeper diz que você vai morrer, você vai morrer. Não tem o que fazer. E o filme mostra isso. Ele morreu. E Deus quando Deus fala que você vai. Acabou. Por isso que você tem que conhecer a soberania de Deus, quem é esse Deus, né? Então nós temos que entender que nós vivemos num mundo que é governado por um Deus, e esse governo é inabalável. É inabalável. Imagina os discípulos quando Jesus morreu. O texto de João fala isso, né? Eles desesperaram. Senhor, peraí, estou indo embora, fica tranquilo. Na hora que Jesus morre, os discípulos somem. Eles voltaram a pescar. Aí quando vem o Espírito Santo com poder, com intrepidez, aqui esse camarada vira os beekeeper, né? Eles não têm medo da morte não, porque o poder de Deus neles. Os covardes virou gente fina. Então Deus, meus irmãos, Ele governa, e o mundo está dentro desse governo inabalável de Deus. Então, 2 aspectos aqui da soberania de Deus. Deixa eu ver aqui, 12. Não, vamos mais rápido que eu quero falar tudo hoje. Então, 2 aspectos da soberania de Deus são seus decretos e sua providência. Então, os decretos são os divinos desígnios eternos por meio dos quais, antes da criação do mundo, Ele determinou realizar tudo que acontece. Então, Deus determinou que Jesus ia morrer, Deus determinou como que Ele ia morrer, Deus determinou todos os aspectos. Ele determinou que ia ter um traidor, então Ele determinou tudo. Isso são os decretos de Deus. Então, agora a providência é onde Ele participa ativamente governando o mundo. Então, é na providência, na dinâmica dos acontecimentos, onde Deus está sustentando, governando e está efetuando o controle. Então, Ele não apenas decreta, mas Ele também governa ativamente. Então, tudo que acontece, Deus ele está em constante movimento, conduzindo as coisas. Então, Deus ele é o supremo ator no palco do universo. Deus não é coadjuvante, Ele é o ator principal. Então, o que Deus decretou, está decretado. Se Deus falou, está falado. Quando Deus falou que Jacó ia ser maior, todo o esforço dos pais não resolveu. Só aumentou a frustração da mãe que morreu sem ver o filho amado. Uma família dilacerada. Uma família que suscitou a morte entre os irmãos por causa da desobediência dos pais. Em não aceitar a vontade decretada de Deus. Que Deus falou, antes que eles nascessem, antes que eles tivessem feito qualquer bem, qualquer mal, qualquer coisa, Deus escolheu Jacó. Pronto. Simples assim.
Simples assim. Então, Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrem-se das coisas passadas, coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Você vai ver o relato de Isaías, Deus ele profetiza muita coisa com quase 400 anos, 200 anos dos acontecimentos. Por quê? Porque ele decretou e vai acontecer, ele pode falar, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque ele é quem ordenou, ele que conduz. Daniel vai dizer, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe, o que fizeste? Por quê? Porque ele é Deus. Né? Coloquei essa imagem aí, precisava de estar clara, mas ela é um pouco escura. Então, é lógico que não vai retratar o que é, mas traz um pouco a ideia. Né? Esse é o universo, meus irmãos, na mão de Deus. É nada. O salmista vai dizer, nas tuas mãos estão os meus dias. Tudo está no controle do governo de Deus. Tudo, tudo, tudo. Então, viu? Estou ficando bom nesse trem. Vocês têm que me elogiar, gente, para me empolgar. Que isso aqui dá um trabalho. Isso aqui dá um trabalho. E meu computador, ele está igual manivela. Eu clico no negócio, eu vou lá no banheiro, encho a água, volto, e ele ainda está. Às vezes um trem de 40 minutos eu demoro 1h30 para fazer, porque. Então isso aqui é. Então ele vai trazer, meus irmãos, nesse capítulo da soberania de Deus, ele dá para a gente ver tudo ali nos 20 minutos. 6 janelas que mostram a soberania de Deus. 6 fatos nas escrituras que mostram que Deus governa, controla e está por trás de todas as coisas. Né? E a primeira que ele coloca aqui, por isso da figura, esse Moisés está bonito, hein, rapaz? Está imponente, hein? A Bíblia fala que ele era gago, medroso, mas aqui, tá da foto engana, né? Se esse fosse Moisés, esse é o Moisés engrenado. Então, a primeira janela que mostra a soberania de Deus é a libertação dos israelitas. Está lá em Êxodo, do 7, né, do capítulo 7 ao capítulo 12. Então, no início do capítulo 7 lá de Êxodo, meus irmãos, vai mostrar a soberania de Deus absoluta em execução. Deus ali, ele anuncia que vai fazer 3 coisas. Ele vai libertar o povo da escravidão, fará isso trazendo grandes juízos sobre o Egito, e ao fazê-lo, demonstrará que somente Ele é o Senhor. Então Deus estava falando sério quando disse que mostraria aos egípcios que somente Ele era Deus. Ele exibiria diante dos olhos dos egípcios e dos filhos de Deus seu total controle sobre os elementos físicos da criação e a maneira como funciona. E é interessante que Deus fala assim para Moisés, você vai lá, vai falar com o faraó, eu vou endurecer o coração de faraó, mas você vai lá. Você vai pedir para ir embora, ele não vai deixar. Ele é Deus. Mas você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Talvez se é eu e você, fala, não senhor, eu não vou não, vou lá fazer o quê? Você está mandando eu para fazer um serviço que já não dá, vai dar certo? Mas aí a gente vê toda a dinâmica. E cada praga do Egito, meus irmãos, né? Cada praga do Egito é um ataque a cada deus deles lá. Né? Então Deus usou a libertação de seu povo da escravidão como palco para exibir a grande e abrangente glória de sua soberania. E é interessante que no começo das pragas, os magos do Egito imitaram algumas. Aí chega num ponto lá que eles falam, não dá mais não. Acabou. Esse Deus deles é bom pra caramba. Agora o Deus deles está com tudo e nós não estamos com nada. Porque Deus, meus irmãos, Ele é soberano e quando Ele vai mostrar poder, Ele mostra. Então Ele usa seu poder, a sua autoridade, quando e com quem deseja. Exibe a sua glória e sua soberania para sua própria glória. Ele é Deus. Assim, a esperança do seu povo é sempre Ele. O que dá descanso e coragem ao povo de Deus é o seu governo sobre todas as coisas em favor deles.
Então, meus irmãos, se você é povo de Deus, família de Deus, descanse em Deus. Esse Deus que fez ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã. Ele governa todas as coisas para o nosso bem. A segunda janela que a gente aprende aqui, o irmão Antônio já deu um spoiler, então a gente não precisa nem de aprofundar muito nela, é o caso lá em Daniel do rei Nabucodonosor. Né? E eu e você temos que entender que mesmo na política, ainda o poder soberano de Deus governa, mesmo que não faça sentido para mim e para você. Deus continua governando. Deus governa todas as coisas. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O salmista vai dizer, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Daniel 2, 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o estabelece. Dá soberania, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, meus irmãos, nós não devemos esquecer, nenhuma autoridade humana tem autoridade final. Todo líder humano que Deus levantou tem sua soberania limitada por um tempo limitado. Toda autoridade humana existe e persiste sobre a autoridade de Deus. E Nabucodonosor, ele estava obcecado com uma coisa que é devido somente a Deus. Então a própria glória dele fez com que ele exigisse das pessoas adoração. Por isso que eu coloquei aqui a imagem da estátua. Deus, a gente está vendo isso em Abacuque, né? Eu vou levantar a Babilônia, vou torná-la grande. Deus deu tanto poder para a Babilônia, que o rei achou que ele era bom para caramba. Não, eu sou tão bom que eu canto o hino Quão Grande És Tu diante do espelho, porque agora eu posso. E aí Deus arrebentou com ele. Deus pegou o rei mais poderoso da terra e colocou ele num pasto. A Bíblia fala que ele ficou cabeludo igual pena nas aves, comendo igual um animal, para mostrar quem Deus é. E às vezes Deus faz isso conosco. Deus nos tira de uma posição que a gente julga merecedor, e Deus nos coloca numa posição para comer com os porcos, igual o filho pródigo. Tudo que nós temos vem de Deus. A vida boa que nós temos, Deus é quem deu. Então não ache que a vida boa que a gente tem foi porque a gente trabalhou demais, é inteligente, tem arte na administração. Não, é Deus é quem faz. Porque o dia que Deus quiser quebrar nossa arrogância, Deus ele sabe como é que faz, para quebrar nosso orgulho, a nossa arrogância. Então quando Nabucodonosor se levantou para exigir adoração, louvor e glória, Deus o abateu. Porque ninguém divide, Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha a declaração de Nabucodonosor. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. E é como o irmão Antônio falou, o sonho de Nabucodonosor demorou 1 ano para se cumprir. Deus falou, eu vou te pegar na sua arrogância, eu vou te avisar. E vou deixar passar um tempo, porque eu sei que você vai esquecer. Você vai continuar sendo Nabucodonosor. É quando ele estava lá no alto do palácio, granfino, todo poderoso, Deus fez e tchau. E é interessante, na pregação do culto de domingo à noite, o Valdeir pregou sobre isso. E aí o filho dele fez a mesma coisa. E é interessante que na exortação de Daniel, Daniel fala para ele assim, você viu o que aconteceu com seu pai. Você viu. Você sabe o que aconteceu com seu pai. O que você fez? Você fez a mesma coisa. Você pegou os utensílios do templo consagrados ao Deus Altíssimo e veio para trazer para a orgia, bebedice. Peia. Ninguém estava enganado. Era um aviso para o reino, quem Deus é. A terceira janela, olha aqui, essa aí, estou ficando bom nesse trem. A história de quem? De Jonas. Jonas, meus irmãos, a gente viu isso, né?
agora esses dias. Então, uma das coisas gloriosas a respeito da glória de Deus, à medida que ela nos é apresentada por meio da história de Jonas, é a especificidade do domínio soberano de Deus sobre a criação. Então Deus, Ele governa todas as coisas. Jonas, ele foge, Deus, ele lança um vento. Deus controla tudo. Então quando Jonas cai no mar, Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. Então Deus envia um verme para comer a planta. Então observa, Deus ele está no controle até dos micro-organismos, de um verme, de uma coisa insignificante que talvez eu e você não conseguimos nem enxergar. Deus governa todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Tudo, tudo, tudo. Então na história de Jonas, Deus não está simplesmente enchendo um peito de orgulho e nos mostrando o que Ele pode fazer. Ele está nos revelando a incrível glória do seu domínio soberano. Mas há algo mais que eu e você precisamos ver. Há algo incrivelmente encorajador e animador na maneira como Deus usa esse domínio. Ele libera o seu poder e domínio como instrumento da graça. Tudo que Deus fez foi graça e misericórdia para um pecador que estava fugindo dele, né? Então a tempestade, o peixe, o verme, é instrumento da graça de Deus. Deus estava atrás do pecador. Deus estava em busca do rebelde. Era Deus quem faz, que era indo atrás de Jonas. Então mesmo depois de tudo, Deus ainda está atrás do coração do profeta. É Deus quem faz. Se Deus não tivesse nos resgatado, você continuava sendo quem você sempre foi. Por isso que eu e você não podemos... É por isso, meus irmãos, quando eu entendi isso, e eu vou falar isso aqui com muito temor, a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas falam assim, não, eu aceitei a Jesus. Não, você não aceitou Jesus. Jesus é que te aceitou. Você que estava perdido, você não aceita Jesus. Ele é o soberano, Ele é o poderoso, é Ele quem governa. É privilégio nosso, por isso que é por graça. Deus estender a sua mão para mim, para você, nos tirar do mundo do pecado e falar, vem, vocês agora são os meus filhos. Olha que maravilha. E às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu aceitei Jesus. Não, é impossível. Então Deus usa seu poder e domínio soberano sobre a criação para resgatar e redimir os seus. Isso é boa nova, isso é evangelho. É Deus trabalhando em meio à sua providência para resgatar o perdido. A história da humanidade é isso. Outro, esse aí eu não tem figurinha não, esse ficou muito difícil. Aí você extrapolou a minha sabedoria. Esse texto eu gosto muito, eu e você devemos refletir muito nesse texto. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Meus irmãos, Deus envolve-se de forma tão íntima em tudo o que ocorre na vida dos seus filhos, que até uma contagem precisa dos cabelos, Ele sabe. E é interessante aqui que, olha aqui, ó, a marcação que o versículo traz e você passa desapercebido, ó. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de quem? Meu Pai, o seu Pai. Ó, se o nosso Pai está cuidando dos pardais, que são parte da criação, que é insignificante perto da criação do homem, e Ele cuida. Depois você vai na Netflix, e lá tem uns documentários sobre a natureza. É extremamente interessante você ver a migração, a condução, como é que Deus conduz tudo isso. Deus cuida minuciosamente. Imagina, olha para você, o autor coloca no livro, e ele fez uma pesquisa, porque ele ficou curioso, e ele descobriu que na América, 13 milhões e 700 mil pássaros morrem por dia. É muito pássaro, não é? E a Bíblia diz que nenhum deles para de voar sem a vontade de Deus, sem os decretos de Deus, sem a permissão de Deus. Aí eu fiz uma pesquisa no Google, e ele diz assim que uma pessoa saudável, ela perde por dia entre 50 e 200 fios de cabelo.
E eu não sei contar quantos fios de cabelo que você tem, mas você não tem tanto fio de cabelo assim. Mas Deus sabe quanto que você tem. Aí eu fiz uma conta. Imagina, se a média é de 50 a 200, eu falei, e se a gente perder 100 fios de cabelo por dia? Eu acho que tem gente aqui que já perdeu mais, né? Passou da... Aí eu fiz uma conta, se você perder 100 fios de cabelo por dia, durante um ano, você perdeu 36.500 fios de cabelo. Aí eu coloquei uma média de vida saudável do ser humano, 30 anos. 30 anos, o camarada que vai ficar careca já ficou. Em 30 anos você perdeu 1.095.000 fios de cabelo. E eu acho que nós não temos 1.095.000 fios de cabelo aqui de jeito nenhum. E Deus, Ele governa de maneira, meus irmãos, que Ele tira o cabelo da minha cabeça, conta o cabelo da minha cabeça e põe cabelo na minha cabeça. E isso é uma coisa tão insignificante, mas Deus sabe de um detalhe que talvez para mim e para você, porque a calvície para muitos homens é um problema, mas para muitos não tem nada a ver. Então, se Deus quiser tirar o cabelo da minha cabeça, para mim vai até economizar R$ 35 por mês. Até mais, né? Que tem um shampoo, tem um trenzinho. E Deus cuida disso. Esse é o nosso Deus, né? Então, outra janela que Deus mostra a soberania dele é a conversão dos gentios. É isso que deixou os judeus desesperados. Eles acharam que eles eram o povo de Deus. Eles acharam que eles tinham tudo de Deus e ninguém tinha mais nada. Tudo que é bom é para nós, o resto é para o resto. Mas olha o que Deus vai dizer lá em Atos 13:48. Depois da pregação de Paulo e Barnabé, lá em Antioquia. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam sido destinados para a vida eterna. Deus controla e governa todas as coisas, meus irmãos. Deus levou Barnabé, Deus levou Paulo, Deus colocou eles no barco, a viagem, os meios, a pregação, as pessoas, o dia a dia, as horas, as minúcias. Tudo Deus governa, controla para que a pregação fosse ouvida e aqueles que Deus tinha destinado antes da fundação do mundo para a vida eterna, fossem encontrados por Ele. Então Deus é maravilhoso. Então Deus, Ele governa o mundo de maneira que não viola o verdadeiro significado e a validade dos atos ou dos agentes secundários. Então o que significa? Significa que Deus estabelece o que Ele ordenou sem nunca nos reduzir a robôs. O que pensamos é realmente importante. O que dizemos tem significado e propósito. Nossas escolhas são válidas. Nossos pensamentos, desejos, ações, escolhas, experiências, relacionamentos e contextos são todos meios pelos quais Deus realiza o que Ele ordenou. Então não pense sobre a soberania de Deus, onde há algo que nós estamos refém. Você é indesculpável por tudo que você faz. E Deus, quando Ele te punir, Ele vai te punir com toda a justiça. Se Deus agora te queimar, me queimar aqui, onde é que nós estamos aqui? Deus continuou sendo bom e justo. Ele não fez nada do que nós não merecíamos. Por isso que aquilo que você faz, aquilo que você pensa, isso tudo é importante. Isso tudo é importante. Então, portanto, nunca podemos dizer que o que fazemos e dizemos não faz diferença. Uma vez que Deus ordenou tudo o que acontece e governa tudo o tempo todo. Então Ele governa o seu mundo de tal forma que nossas escolhas são válidas e nossas ações são importantes. Ele é soberano sobre os fins e sobre os meios. Por isso que nós temos que andar como Ele andou, ser de santos, porque eu sou santo. E Deus nos chama a santidade. E por último aqui, Paulo em Atenas. Paulo chega lá em Atenas, no berço da sabedoria, no berço da inteligência, né? Ele vai dizer, de um só Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, Deus não apenas criou cada um de nós, mas também determinou a duração exata de nossa vida e os lugares específicos onde
viveríamos. E Paulo diz que Deus fez isso para não ficar longe de nós, para que a qualquer momento pudéssemos alcançá-lo. Então, nessa descrição aqui, meus irmãos, Paulo faz da soberania de Deus, nós podemos encontrar consolo e alegria imensos, há amor condescendente, graça terna na maneira como Deus governa seu mundo. Então, em geral, pensamos na soberania de Deus como uma de suas qualidades transcendentes. Paulo aqui, porém, prega a teologia da soberania imanente, na qual Deus está soberanamente perto de cada um de nós, o tempo todo. Então ele não está à parte, distanciado do mundo que criou. Ele não está longe nem escondido. Seu domínio garante que ele está perto. E essa é uma das melhores notícias que eu e você poderíamos ter. A soberania de Deus sempre nos leva a Jesus. Deus, ele exerceu o seu domínio na história. Então, tudo o que aconteceu, as situações, as pessoas, as famílias, as nações que Deus governou, que Deus colocou, tudo foi para que convergisse no nascimento do Salvador. E agora tudo vai convergir na volta de Cristo. Todos os detalhes, os reis, né? A gente está vendo isso com muita clareza em Abacuque. Ele levantou o império mal para corrigir o seu povo, ele vai escravizar o seu povo, depois ele vai corrigir a Babilônia, aí ele levanta os persas, aí depois ele levanta os gregos, aí depois ele levanta os romanos, e Deus ele está por trás de todas as coisas. Deus ele está preparando, ele estava preparando o palco para Jesus vir, agora Deus continua preparando o palco para Jesus voltar e buscar a igreja. Deus não perdeu o controle. Então eu e você, nós temos o Lula como presidente, amém, foi Deus quem colocou, né? Deus sabe o que ele está fazendo, porque tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável, e nós devemos orar por ele. Deus governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, olha, a última slide, ó, nunca aconteceu isso, 29 slides, esse é o último, olha que beleza. Então, a soberania de Deus deu Jesus ao mundo e seu governo levou você ao Filho de Deus. Ele é o Senhor da história que lhe deu Jesus e que não só garantiu o seu destino, mas também garantiu vida nele e com ele até lá. Então, meus irmãos, o mundo está nas mãos de Deus. Deus governa de maneira sábia, amorosa, poderosa, e é nisso que eu e você descansamos. Tem alguém sentado na sala de controle do universo, que é um Deus amoroso, e vai conduzir, como já conduziu até agora, a história para que todos os seus propósitos se cumpram. E ele vai levantar pessoas, vai abater pessoas, vai levantar reinos, e vai colocar situações na vida, tanto do mundo quanto na minha e na sua, para que todos os seus planos não sejam frustrados. Por isso que nós devemos adorar e reconhecer que ele é Deus e nós somos dependentes dele, amém?